Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo acontece. Em um 24 de março, há 50 anos, a Argentina sofreu um golpe militar que a lançou em um abismo. Um abismo profundo do qual ela não saiu inteiramente. Um abismo moral, um abismo institucional, econômico, Alain Marcel, né? um abismo de valores nas relações entre os cidadãos e o Estado argentino. Há uma reportagem da France Press dos milhares que foram torturados. É bom lembrar que milhares foram mortos e um número ainda maior houve de torturados, de sequestrados, de presos sem ordem judicial, de perseguidos. Mas há 3 casos, inclusive de uma psicóloga que hoje tem 64 anos, chamada Ana Careaga. E quando ela tinha 16 anos, em 77, ali 15 para 16 ainda, ela foi sequestrada. Foi levada a um local, foi despida e barbaramente torturada. Disseram: você não é mais Ana, você agora é K04. Arrancaram dela o nome como quem arranca a identidade. Qualquer vínculo, qualquer possibilidade de proteção, de socorro. Ela disse que queria morrer, mas disseram que ela seria mantida viva para que eles pudessem torturá-la mais e mais e mais. Ela estava grávida e foram 4 meses de tortura, e ela disse que chorou quando, acreditando que o bebê não havia resistido à fome, porque eles traziam comida fervendo, e ela esperava, porque não era possível comer naquela temperatura, e antes que esfriasse eles levavam embora, dizendo: o prazo para comer já passou. Fome, tortura, e ela pensava que o bebê estava morto, mas ela chorou quando estava acorrentada sobre um estrado e sentiu o bebê movimentar-se no seu ventre. Ela disse que foi a vitória em meio à morte. Mães sequestradas e levadas à ESMA. A ESMA foi ligada à Marinha e foi um centro particularmente notável de crimes do Estado. Foi transformado num centro de extermínio. Aliás, a ditadura argentina, ela tinha algumas semelhanças com a ditadura nazista, porque ela tinha campos de extermínio, uma ilegalidade dominante nas ações do Estado, e ela tinha como substituta das criminosas câmeras de gás dos nazistas os voos da morte. Aliás, mecanismo que não ficou restrito à Argentina. Tornou-se um mecanismo compartilhado por ditaduras do Cone Sul, inclusive a do Brasil e a do Uruguai, a do Chile. Bom, ela foi libertada, ainda estava grávida, e a filha nasceu na Suécia, onde ela estava exilada.
O Pablo Dias, hoje tem 67 anos, era um adolescente quando foi sequestrado, no ano do golpe militar, em 76. E o episódio ficou conhecido como A Noite dos Lápis. Foi até adaptado para o cinema, um filme que retrata o sequestro de 7, dos muitos que foram sequestrados, 7 pessoas, só uma sobreviveu, exatamente Pablo Dias. Ele era perseguido, se refugiou na casa de um amigo, voltou para casa a pedido do pai, que acreditava que lá ele estaria seguro, e naquela madrugada ele foi sequestrado. Mas era inclusive a banalização dos crimes. Eles roubaram joias na casa dele. Era o Estado agindo como sequestrador, torturador, assassino e ladrão. E claro, também, particularmente, sequestrador de bebês. E ele disse que procuravam material subversivo, armas, e a única coisa que encontraram foi uma Playboy debaixo do colchão. Eles riram, mas levaram assim mesmo. Ele conta como foram as torturas, pouparemos os ouvintes desses pormenores, mas os citáveis são choques elétricos, privação de comida, simulações de fuzilamento. Isso era o mais ameno. 3 meses de cativeiro, ele começou a namorar uma outra detenta, Cláudia Falcone, que foi depois assassinada. Foi fuzilada, ela e outros estudantes. Ela tinha 16 anos e foi fuzilada pelos canalhas que tomaram à força, com armas, o poder na Argentina. E o Dias testemunhou, em 85, no histórico julgamento das juntas. E então a sociedade soube que crianças e adolescentes também desapareceram. Não só bebês sequestrados, mas crianças que nunca mais apareceram. E também o depoimento de Miriam Levin, uma jornalista hoje, com 68 anos, tinha 19, era militante da juventude peronista, passou a clandestinidade, e ela disse que eles nem imaginavam que a repressão seria tão massiva e implacável. Ela lembra que foi para Esma, um centro de extermínio, e contou que os algozes faziam os prisioneiros acreditar que iriam para uma estância no sul. E alguns até pediam para ir, porque não suportavam mais ficar encapuzados, comendo comida estragada, cercada por ratos. Os voos da morte. Os voos da morte, isso conforme contaram oficiais que participaram desses voos. As pessoas recebiam a comunicação: vocês vão para um outro lugar, vão para o sul da Argentina. E o sujeito nem sabia se era melhor ou pior, mas ele queria sair dali. E também não tinha alternativa. Mas alguns pediam para serem incluídos. Pediam para serem incluídos naquela lista que talvez os levasse para um lugar melhor. Eles então recebiam um medicamento. Inicialmente uma dose só para deixar essas pessoas atordoadas. Uma dose apenas para atordoamento. Eram colocadas em um avião, claro, e depois, então, recebiam uma dose que os deixava sem capacidade de reação, muitos inconscientes, até que o comandante do voo dizia: podem jogar. 1 a 1. Eram despidos antes, despidos, para que, se um corpo fosse encontrado, não houvesse identificação por roupas ou algo assim, e muito menos uma identificação de onde vinham, ou seja, de uma prisão.
eram atirados ao mar. Fizeram isso até com freiras. Freiras. Que de alguma maneira abrigavam pessoas. Resistiam de algum modo à devastação de um país. Freiras. Os corajosos jogaram freiras no mar. E não importava se tinha 15 anos, 60 anos. Esse oficial, que depois, ele sabe de 400 casos, 400 casos de pessoas atiradas ao mar. Mas há outros relatos. Então, isso não era contabilizado oficialmente, provavelmente milhares foram atirados. Mas esse oficial, ele falou com certeza de 400 casos. Ele participou de alguns desses voos. Tortura sistémica, prisão sem ordem judicial, perseguição, censura. E a tortura não como algo circunstancial, localizada num lugar onde não se comportavam direito, a revelia dos superiores. Não, não, não. Era política de Estado, como no Brasil. Política de Estado. A tortura era política de Estado. E os Estados Unidos, no seu amor pela democracia, enviavam inclusive instrutores de tortura, os quais, por sua vez, aprenderam muito com torturadores franceses que desenvolveram técnicas durante a guerra na Argélia, quando a Argélia tentava se libertar do domínio francês. E os oficiais franceses, desenvolveram técnicas muito específicas de tortura. Os americanos aprenderam muito com eles e ensinaram, os estadunidenses ensinaram oficiais das ditaduras sul-americanas e da América Central. E se tudo isso é o que prevalece na memória da ditadura argentina, é preciso lembrar que essa ditadura tinha um objetivo na organização da economia argentina, em como a ordem social e econômica argentina deveria ser transformada e aonde ela iria. Em que direção? Então, Rafael Videla, o ditador que ficou mais tempo no poder, foram 7 anos. 7 anos da ditadura. O que ficou mais tempo foi o Videla. O Videla chamou para o governo Martínez de Oz, José Alfredo Martínez de Oz, que já havia trabalhado em outra anomalia. Foi um golpe que ocorreu em 61. E ali do José Maria Guido. Só que ali não foi um golpe explícito, né? Foi um golpe utilizando o judiciário, o parlamento, vacância de poder. Em 66 houve outra ditadura na Argentina, não nos esqueçamos. Em 66 houve outra ditadura na Argentina, porque o Guido ficou até 63. Depois houve o período ali com Humberto Illia, que ficou até 66. Vem o Onganía, que fica até 70. Então já havia, muito recentemente, havia pouco tempo, uma outra ditadura de 4 anos. A iniciada em 76, depois daquele breve período de Perón retornando ao poder,
mas já envelhecido. Perón morre, fica Isabelita, sua segunda esposa, né? Evita havia morrido, ele se casou com Isabelita. Isabelita Perón assumiu a presidência, porque era vice, fez um governo confuso, ruim, e isso foi utilizado pela Argentina, pelos militares argentinos, perdão, e pelos Estados Unidos, que, com a lógica da Guerra Fria, queriam um regime aliadíssimo no poder. Perón tinha muito do que aconteceu também com Getúlio, né? Ou seja, Getúlio, durante 15 anos, ele presidiu um regime fascista. Quando volta ao poder, é um Getúlio de trabalhismo reformista, muito diferente. É quando ele abre espaço para a esquerda trabalhista, João Goulart, Leonel Brizola. João Goulart, inclusive, foi seu ministro do Trabalho. Perón fez muito isso, mas o Perón radicalizou. Ele tinha, sob o movimento peronista, sob aquele mesmo imenso guarda-chuva, tanto movimentos guerrilheiros de esquerda, quanto grupos de ultradireita, que participavam da chamada Aliança Anticomunista, que apoiou o golpe militar e agiu na caça a quem enfrentava o regime. Então o peronismo, ele não carrega uma ideologia clara. Ele era Perón, mas tanto se abrigaram sob aquele guarda-chuva que o peronismo é multifacetado. Não faz sentido associar o peronismo a uma ideologia, porque várias estavam abrigadas sob o mesmo nome, sob o mesmo guarda-chuva e sob o nome oficial do Partido Justicialista. Mas, quando Videla, o que ficou mais tempo nos 7 anos de ditadura, o Videla presidiu a Argentina de março de 76 a março de 81. Então, de 7 anos, ele ficou 5. Né? Depois veio o Viola, Roberto Eduardo Viola, outro militar, que ficou pouquíssimo tempo, ficou de março a novembro, né? 8 meses, nem chegou a concluir, 7 meses e meio no poder. Depois teve aquela junta com Lendo, Lacoste, Fortunato Galtieri, que era o presidente de fato nessa junta, e depois o Sanjean e o Bione, Reinaldo Bione. Reinaldo Bione, vale ressaltar, de junho a dezembro de 83, ou seja, ele é pós-Guerra das Malvinas. E a Guerra das Malvinas foi quando a ditadura já estava moribunda, ela tenta um último movimento para sobreviver e apela para uma questão nacional, porque as Malvinas são argentinas. A tentativa, no entanto, de eles tomarem as Malvinas era uma tentativa de salvar a própria ditadura, buscando apoio popular. O povo apoiou, apoiará a ideia e o movimento de que as Malvinas são argentinas. Bom, perderam a guerra para os britânicos, que tiveram a ajuda direta de Reagan, que mandou para o espaço o compromisso de que, se um país americano é atacado por um país não americano, todos os países americanos devem socorrer aquele que foi atacado. Ou seja, os Estados Unidos também deram uma banana para esse tratado e o Reagan apoiou abertamente, inclusive com informações de satélite, Margaret Thatcher. Mas não só o Reagan, Pinochet, que havia tido aquele problema com a Argentina em 79, a questão do canal de Beagle. Só não houve uma guerra entre a Argentina e Chile, entre duas ditaduras, pois, porque João Paulo II conseguiu impedir, foi um mediador e impediu o confronto. Mas então o Videla leva Martínez de Oz. E o que faz Martínez de Oz? Destrói a indústria argentina e deliberadamente comanda um sistema
de endividamento brutal da Argentina para enriquecimento dos compradores de títulos do governo. Ali começa a imensa dívida argentina, agora realimentada pelo empréstimo tomado pelo Macri e multiplicada com as tomadas de dinheiro feitas por Milei para salvar sua política econômica. Pegou dinheiro com o FMI, com o Banco Mundial e com o Tesouro dos Estados Unidos. Não há doação nessa história. São empréstimos. Mas, como o Milei é um bajulador, não só de Trump, mas dos Estados Unidos e da Europa e de suas instituições, um bajulador, mas não um bajulador apenas em palavras e gestos. Ele age para favorecer o capital dos Estados Unidos na Argentina e produtos europeus e dos Estados Unidos, mas sua política também acaba favorecendo produtos chineses, indianos. A indústria argentina está sendo demolida. Já havia um problema de desindustrialização, com competição por causa da indústria brasileira, por causa da indústria chinesa, mas agora é o próprio Estado fechando o oxigênio para a indústria argentina. E os agricultores, que inicialmente se viram como objeto positivo da política de Milei, perceberam que essa política é ruim, porque eles começam a depender de produtos importados, máquinas, insumos e coisas que a Argentina produzia, inclusive tratores. Houve um encarecimento da produção. E claro, são pessoas que fazem contas e sabem que a salvação do governo Milei por Trump, que inclusive moveu o FMI, o Banco Mundial e o seu próprio departamento de Tesouro nessa direção, isso é provisório. Não é uma salvação perene. É um socorro que dependerá sempre da boa vontade do governo dos Estados Unidos, que, por sua vez, esperará sempre concessões e mais concessões. Bases militares, a Patagônia receberá uma base militar, e abertura total para o capital dos Estados Unidos. E, claro, acesso a minerais. Como foi socorrido por Trump, como depende de bajular permanentemente, embora ele exagere com gosto na bajulação, Milei cai nessas patéticas afirmações de que a Argentina está pronta para ajudar os Estados Unidos na guerra contra o Irã. Isso vai mudar a situação na guerra. Capacidade imensa das Forças Armadas Argentinas. É patético. Como é patético ficar ali atrás do Trump, naquele encontro escuro das Américas, o Trump assinando papéis e ele logo atrás, e depois disputa a caneta, que o Trump entregou a alguém que estava ao lado, ele disputa a caneta, fica com a caneta, e aplaude com Noboa, com Rodrigo Paz, com Santiago Penha, com Bukele. Eles aplaudem as ameaças de Trump contra Cuba. A ideia da Venezuela é uma piada ofensiva, né? Se tornar o 51º estado. Esta semana o Trump voltou a fazer essa piada cretina, ofensiva contra os venezuelanos. Venezuela que está entregue, né? E agora deve mirar o Irã e dizer como está sendo diferente. Aliás, o próprio Trump está dizendo isso, como está sendo diferente. Mas então, a ditadura passou, houve julgamentos, houve o indulto do senhor Carlos Menem,
que, como Fernando Henrique no Brasil, foi quem inaugurou para valer a era do neoliberalismo. Embora tenha havido uma radicalização das políticas liberais econômicas na ditadura militar, ali está o ovo da serpente, mas quem, como governo civil e, portanto, legitimado pelas urnas, cristaliza o neoliberalismo na Argentina é Carlos Menem. Não por acaso, um peronista elogiadíssimo por Milei. Ele gosta muito mais do governo Menem do que do governo Macri. Muito mais. E a oposição, o que houve de mais resistência a esse neoliberalismo foram os Kirchner, Néstor e Cristina, mas daquele reformismo, água com açúcar da América do Sul, incapaz de enfrentar as causas, a ordem socioeconômica, a estrutura do que está dado. Mas ao menos amenizando, né, procurando fazer políticas públicas de amenização dos resultados sociais do neoliberalismo, e essas amenizações estão sendo patroladas, destruídas, arrebentadas por Milei. A política econômica vigente hoje é a radicalização do que fizeram Menem e Martínez de Oz. Martínez de Oz foi preso depois que participou de sequestro. Ele usou o poder da ditadura para sequestrar empresários. Já faleceu, mas foi preso, condenado por participação, não porque ele era ministro de um governo que sequestrava, mas ele pessoalmente se envolveu em operações de sequestro de empresários argentinos. Para-choques. Mas houve empresários que ganharam muito dinheiro com a ditadura. Compraram baratinho coisas públicas, inclusive a Casa da Moeda. Compraram baratinho terrenos públicos, prédios públicos, empresas públicas. E venderam superfaturadas empresas ou propriedades para a ditadura. Ou seja, a Argentina foi roubada, torturada, sequestrada, atirada em um abismo do qual não saiu, como demonstra a política econômica do senhor Milei, que é a radicalização de tudo isso. O que, aliás, Cast tentará fazer no Chile. Os experimentos dos garotos de Chicago, no Chile, são o parâmetro teórico para Cast, que está lá a construir muros, né, também para imitar Trump e para dizer: senhor imperador, siga os seus passos, colocando muros na fronteira com o Peru. Mas a política econômica de Milei é a radicalização da política econômica de Martínez de Oz. Aliás, não por acaso, o Milei e também sua vice, hoje eles estão brigados, mas também sua vice, Villarroel, sempre dão piscadelas em suas declarações para a ditadura. Sempre tratam com amenizações. Milei acredita que questionar os números de mortos, de desaparecidos, é uma espécie de perdão para a ditadura. Se uma pessoa estivesse presa e torturada pelo Estado, atirada ao mar pelo Estado, já seria motivo de condenação. Foram milhares que Milei não pode esconder. Mas a Argentina sofreu danos, inclusive na sua formação política, na sua formação intelectual e na capacidade de resistir racionalmente a aventuras. Tornou-se um prato cheio para aventureiros e entreguistas. Jornalismo, Ronald Mendes, é aqui. Meu caro Ronald Mendes.